Agora, para falar do futebol blumenauense, temos duas equipes disputando a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol e a primeira fase terminou neste domingo. O comentarista esportivo Edemilson Luiz está com a gente para fazer uma análise da participação dos times de Blumenau nessa primeira fase. Obrigado, Edemilson, pela participação. Forte abraço, Jorge, para você, para os amigos ligados aqui na Rádio Itaberá Bandeirantes, né? Sempre um prazer, uma satisfação estar aqui contigo falando sobre o que a gente gosta, né, Jorge, que é de esportes. Exatamente. Bom, o Beck folgou na última rodada e de camarote, né, viu terminar na primeira colocação do campeonato, que dá uma vantagem muito boa, né? Exatamente. O Blumenau fez, né? Durante toda a campanha da primeira fase, as 8 rodadas que ele jogou, né, desde a primeira ele vem jogando, então folgou na última rodada, fez o resultado necessário. Quer dizer, ontem, se o Juventus tivesse ganhado o Metropolitano, o Juventus ultrapassaria ou poderia tirar a primeira vaga do Blumenau. Mas como houve um empate, né, acabou então ficando aí o Blumenau com o chamado G1 do campeonato, né? Então espera agora a decisão dos outros das outras 4 equipes que vão disputar aí um mata-mata para ver quem é que chega, das duas equipes chegam daí para a semifinal para disputar com o Blumenau e também com o Carlos Renault, que classificou ontem, ganhando a equipe do Nação lá em Imbituba. Qual é a vantagem, por exemplo, né, pro Blumenau que terminou em primeiro lugar? Que vantagem ele tem? O Blumenau ele tem a vantagem de fazer os jogos em casa. A decisão vai ser hoje. O Blumenau chegando a uma decisão de campeonato, ele faz no Monumental do SESI, ou seja, ele vai fazer no SESI. Se for decidir o campeonato, vai ser no estádio do SESI. Como também o jogo de volta da semifinal, que lhe garante uma participação na final, ele também faz no SESI. Também no SESI. Então, assim, os 3 primeiros, aliás, tanto o Carlos Renault na mesma situação. Vai jogar semifinal e se passar uma possível final lá dentro do Augusto Bal. Então essa é a vantagem de quem termina na frente entre os classificados ali. O fato que aconteceu com o Metropolitano também e com o Juventus, né? O Juventus foi o terceiro, o Metropolitano o quarto. Nessa fase preliminar, né? Nessa fase preliminar ele joga em casa, né? E aí o Metropolitano depois sim, aí ele vai fazer a semifinal, se passar, faz uma semifinal e aqui. E no cruzamento ele só pode enfrentar ou o Carlos Renault, no caso, de uma semifinal. Uhum. Então jogaria a semifinal lá na Augusto Bauer, o jogo de volta. Certo. O Edemilson. Tapetinho, que de tapetinho não tem nada aquilo lá. Né? Edemilson, nessa fase que começa quarta-feira, que é a segunda fase, ou fase intermediária, como queiram chamar. Quartas de final fake ali, né? Exatamente. Bom, nessa fase, o time que faz o segundo jogo em casa, que tem a melhor campanha, leva a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Exato. 2 empates ou uma derrota por uma diferença de gols e uma vitória pela mesma diferença de gols. Isso também vai valer, por exemplo, para a semifinal e final, porque daí o Beck, com melhor campanha, também teria essa vantagem. Né? Eu estou com uma dúvida se para o jogo final. Uhum. Tá? Mas eu acredito na semifinal, sim. Mas eu acredito que o regulamento deve ter sido de A a Z, né, Jorge? E aí, portanto, nessa mesma situação. Mas nessa agora, nessa classificatória para a semifinal e na semifinal, é o mesmo regulamento, sim. Né? O time que joga em casa tem essa vantagem. Tá bom, vamos lá para o Metropolitano, que ontem empatou com o Juventus em Jaraguá do Sul em 0-0, teve 2 ótimas oportunidades, uma na trave, né? A outra passou muito, muito perto. Juventus também teve principalmente uma grande oportunidade de marcar, defendida pelo goleiro do Metropolitano. Mas foi um jogo movimentado. Eu só vi o primeiro tempo, né? Mas pelo que eu vi, um jogo muito movimentado, até de um nível aceitável para uma segunda divisão do Campeonato Catarinense de Futebol, né? Com bom toque de bola lá em Jaraguá do Sul. Eu resisti, Jorge, umas 4 rodadas praticamente para entender esse que você falou, aceitável para uma Série B, que a gente, né, é municiado aí de jogos de Série A, B, C, jogos de e daí faz comparações. Você faz umas comparações muito simples. Isso aqui, não dá. E eu te diria comparações injustas, muito. Aí né? fica muito injusto você comparar uma Série B com Série A hoje. A Série B do Campeonato Catarinense de Futebol não é o mesmo nível da Série A.
Já não é. Do catarinense, a gente tá falando. Que já não é o mesmo nível do carioca, do gaúcho, né? Por aí aí é questões de investimentos, né? Exato. Mas mesmo assim, ó, ontem o Metropolitano, se você viu o primeiro tempo, você gostou do que viu, tenho certeza, porque o Metropolitano até os 30, 35 minutos... dominou o jogo. Apresentou um excelente futebol, né? Ontem, uma das surpresas, e boas surpresas, foi a contratação, gente que o pessoal nem esperava. Pô, o Metropolitano vai contratar para jogar uma partida ainda do turno e mais duas possíveis, que ele só tem garantida mais duas. Se vencer, sim, vai para uma semifinal e pode ir até para mais duas numa final. E contratou, né? Contratou o Everton ontem, camisa 10, veio do União Frederiquense, se não estou enganado, lá do Rio Grande do Sul, e fez uma excelente apresentação. Enquanto ele teve fôlego, ele foi o cara que foi o maestro dessa transição entre setor defensivo e ataque do Metropolitano. Então o Metropolitano teve algumas oportunidades justamente com passes dele, né, com bolas pifadas dele para o ataque. E aí, é claro que no segundo tempo cansou também, e aí começou a perder um pouco de fôlego. E esse é um problema do Evandro Guimarães, técnico do Metropolitano. Ele não tem peças, digamos assim, que saiam do banco e resolvam a partida. É muito pouco. Uma ou duas peças que ele tem ali que mantém o mesmo nível de jogo. Agora o restante ele já destoa mais ainda do que é o elenco que vem jogando. Perdeu. Mas isso é praticamente semelhante aos demais clubes, né? Todos eles têm essas dificuldades. Todos eles, sem exceção, têm essa dificuldade. O próprio Blumenau, que tem um dos grandes investimentos desse campeonato, tem essa dificuldade. O Leandro Melis, que é o treinador, a hora que ele precisa fazer uma troca, e ele tem essa dificuldade, assim, não que o jogador seja muito abaixo do que está jogando, é que o jogador muitas vezes não apresenta, não está num bom momento, é aquela história, você contrata o jogador, você vai ver o scout dele um ano atrás, é maravilhoso, fez gol, fez de tudo. Aí de um ano para cá passou muita coisa, o cara já não é o mesmo, né? E ele tem essas dificuldades assim. Então, poucos jogadores, 2 ou 3 talvez, que saiam do banco de reserva e resolvam para ele também. E o Metropolitano ontem mostrou, porque o Metropolitano teve o antes do Porto e o depois do Porto, Jorge. Aquele resultado com o Porto até hoje, né? O torcedor saiu ontem de lá e, aliás, diga-se de passagem, fazer uma menção aí para o torcedor do Metropolitano, tá, Jorge? Foram 2 ônibus e mais várias pessoas em carros particulares, mais de 200 torcedores ontem lá no estádio João Marcato, lá na cidade de Jaraguá do Sul. Então, assim, o jogo que a gente estava falando, se o Metropolitano, né? O se dentro do futebol não existe, ele está ali para fazer um quadro só, mas se o Metropolitano tivesse ganho 3 pontos lá em Porto União, contra o Porto, que foi o único que perdeu pontos para o Porto, né? O Porto foi rebaixado ontem, ele teria os mesmos 15 pontos que o Blumenau. Ele estaria na última rodada classificado, independente do jogo com o Juventus. Aliás, com o empate daí com o Juventus, ele iria 16. Ele seria G1 do campeonato e não G2, e não o quarto colocado. Olha só a loucura que é o campeonato. Então, assim, o Metropolitano veio numa crescente. Ele perdeu para o Porto, ele ganhou um jogo que precisava ganhar, que foi o Nação, na sequência, né? Ele empatou com o Carlos Renault, ele buscou um resultado contra o Fluminense, aqui de 1-0, e jogando mal esses 3 jogos, assim, nada vistoso do jeito que foi ontem. E ontem foi a Jaraguá e jogou de igual para igual com o Juventus, que até então era o segundo colocado do campeonato, havia perdido somente para o Blumenau. E fora, né? Porque lá tinha ganho todos os jogos. São 3 jogos que o Juventus tinha ganho em casa e feito vários gols nesses 3 jogos em casa. E ontem não conseguiu. O Blumenau, o Metropolitano, assim, equilibrou bastante a sua equipe para essa reta final do campeonato. E chegou em 4º lugar, então tem uma vantagem aí no confronto direto com o Tubarão. Primeiro jogo quarta-feira lá no sul do estado, ainda não tem um horário definido pela federação, né? Se vai ser à tarde ou vai ser à noite essa partida. Não está definido no site, eles devem definir hoje, mais tardar amanhã de manhã, pelo seguinte, talvez hoje eu acho que tem que ser uma definição, até porque para dar tempo do Metropolitano fazer a sua programação, seu né? Planejamento, que muda, né? Porque lá eles têm um problema de iluminação. Então deve ser à tarde, né? Provavelmente. Aí aquela história assim, se formos levar em conta a iluminação do estádio Augusto Bauer, lá na cidade de Brusque, aquele lá tem que estar muito ruim para não ser levado para a noite do jogo. Eles precisam de um laudo, né? Sobre, lumens ou lux, uma coisa assim. Sim.
para apresentar à federação. Se eles apresentarem esse laudo positivo assinado por um engenheiro, não deve ser coisa difícil, vai ter o jogo à noite, ou à tarde, 15 horas da tarde, quarta-feira. Se não me falha a memória, o Metropolitano jogou contra o Tubarão em Tubarão. Segundo jogo. E arrancou um empate lá, né? Saiu na frente e ganhou de 1-0. Então, pelo que se viu até agora, é possível já arrancar bem nesse primeiro jogo? Olha, Jorge, porque o Tubarão também teve mudanças, né? Sim. O Tubarão, ele folgou na primeira rodada, ele empatou com o Metropolitano na segunda, empatou com o Blumenau na terceira, com o Metropolitano foi 1-1, com o Blumenau foi 0-0. Ele perdeu, empatou, não, acho que perdeu, para o Camboriú, ou empatou, uma coisa assim, e perdeu para o Fluminense, 4 rodadas de 8 possíveis, né? E aí ele fez a troca de treinador, saiu o Sargentinho, né, e veio um outro treinador. Enfim, trouxeram jogadores também, 2 ou 3 jogadores que fazem a diferença, principalmente no setor de meia cancha. Ontem o Tardelli, Diego não, mas o Tardelli, o irmão dele, fez um gol com 20 segundos de partida ontem lá. Uma sorte danada, assim, também, mas assim, sorte e competência, porque quem trabalha tem um pouco de sorte também, né? E essas mudanças fazem um jogo diferente, porque o Metropolitano também tem mudanças. E o Metropolitano, no primeiro jogo do Tubarão lá, saiu ganhando por 1-0. Não tinha público, só feminino, lembrando. Né? Agora, se o jogo for à noite, vai ter uma fumaça danada, um público bastante forte, que o pessoal gosta de futebol por lá. E assim, parece que reacendeu, né? Com essa busca, aquela história. Buscou um resultado fora de casa, o Tubarão, que precisava, contra a equipe do Nação. E aí você sabe que isso, para dar uma fechada no grupo, para dar uma motivada, é algo especial. O Metropolitano vai para lá naquela história assim, se ganhar, ótimo, excelente. Se empatar, não é um resultado ruim. Se perder de 1-0, também não é um resultado ruim. Porque joga o jogo da volta domingo aqui, e aí, assim, jogo da volta no César para 2.500 pessoas, tranquilo, o Metropolitano tem que botar lá. Mas a média é 1.800, né? Mas aí vai, agora muda, porque é uma classificatória, provavelmente o Metropolitano vai fazer novamente, sei lá, 10, 15 reais o valor do ingresso, para justamente motivar o torcedor aí. E assim, a gente vê, não é só redes sociais, nos grupos mesmo, a gente vê uma movimentação muito grande do torcedor. Parece assim que ele abraçou de uma maneira muito peculiar e boa para a equipe do Metropolitano. Todos os jogadores, o próprio treinador, cada entrevista que dá, a primeira coisa que ele faz é enaltecer a presença do torcedor, maneira como ele é tratado na cidade. São tudo pessoas de fora, né, cara? Então, sim, gostam bastante, né? Imagina, né? Quem não gosta de um carinho? Ainda mais essas pessoas que vivem disso, né? De aplausos, né? Tem um lado bom dentro de campo, né? O Metropolitano conquistou a classificação, uma certa vantagem para esse confronto contra o Tubarão, quarta-feira lá em Tubarão, domingo, 3 horas da tarde aqui no estádio do César. Mas tem um lado ruim, que é o fora de campo. Pedido de recuperação judicial, ainda uma desconfiança contra equilíbrio financeiro, futuro e tudo isso pela frente. Parece que houve mudança também, né, na direção. O Metropolitano é aquela história. Como é que está essa situação fora do campo? Vamos lá, Jorge. De 2 semanas antes do início do campeonato até a semana que passou, que o Metropolitano enfrentou o Juventus, a semana que passou foi a mais tranquila do Metropolitano. A menos perturbada. Apesar da notícia da recuperação judicial, isso aí, que sempre dá um ar assim de pedido de falência para muita gente. Né? Porque é difícil você recuperar, né? Muitas coisas, né? Quando você olha assim para a ótica de empresa, né? Mas a própria recuperação judicial foi festejada pelos dirigentes do clube. Muitos clubes no futebol brasileiro fazem isso. Até para preparar o clube para conseguir fazer uma SAF. Lembrando que ela foi apresentada, ela não foi aceita ainda. São 9.700.000 e uns quebrados, a conta feita pela advocacia e pelas pessoas que a Justiça agora vai analisar. A Justiça vai analisar isso aí. Então, assim, tem esse pagamento. Só que na semana anterior, ou na semana passada, na segunda-feira, o Metropolitano teve já de manhã cedo uma reunião muito importante com a diretoria atual e algumas pessoas, e também alguns ilustres ex-presidentes e pessoas que já passaram para o Metropolitano, que são... que ajudam o clube. Exatamente. Não gosto de aparecer, mas para botar 10 mil, 15 mil é rapidinho, os caras colocam mesmo, bicho no vestiário, isso e aquilo. Então lá foi tratado. O que vocês querem? O
que o clube quer para frente. Inclusive, tratado essas contratações. Chegou 2, né? E vai chegar mais uma essa semana. Provavelmente pode desembarcar amanhã, ali no CT do Metropolitano. Parece que está vindo mais um atacante, eu acho, um defensor, não sei. O treinador deixou meio no ar isso ontem. E lá foi decidido esse ponto aí de ruptura, de fazer um ajuste com a justiça, de uma recuperação judicial, com pagamentos e tal. E parece que foi dada uma garantia para isso. Porque o Metropolitano, ele não vai disputar a Copa Santa Catarina. Terminou o Campeonato Catarinense da Série B, ele termina a sua participação esse ano. Vai continuar com a base, mas não tem mais não. Então, assim, eles têm muito, almejando muito essa situação assim. E se a gente subir para a Série A? Então a recuperação judicial vem em bom tempo. Dá tempo de, sei lá, 3 meses para tu começar a se preparar para a Série A do ano que vem. O Blumenau tem outro caminho. O Blumenau vai participar da Copa Santa Catarina. As contratações que foram feitas para a Série B têm contrato até o final do mês de novembro, quando termina a Copa Santa Catarina. E as contratações que estão vindo já são contratações pontuais para a Copa Santa Catarina, aproveitar na Série B e alguns jogadores possivelmente ainda para a Série A do ano que vem, que é uma coisa que ninguém tem garantido, né? Nenhuma das duas equipes. Mas já se olha lá na frente. Já se programa para isso, né? Houve mudança na direção? Houve, né? O Metropolitano primeiro não iria participar do Campeonato Catarinense. Primeira coisa que eles fizeram numa reunião lá com o Conselho Deliberativo, na época com o Ronei presidente, não iria participar. Passou 2 dias, a turma daquela... Aí aquela turma, pô, mas dá para a gente participar, vamos lá, vamos... Trouxeram o Carlinhos Corsini, que era da Mais Esporte, o parceiro. Na conversa acertaram que mais 10 pessoas iriam, né, cada uma colocar aí algo em torno de, sei lá, 60 mil reais, esses 10 parceiros, para cobrir o custo do Campeonato Catarinense. E o Carlinhos Corsini iria cobrir metade da folha de pagamento e o Metropolitano cobriria o restante, alimentação, viagem, federação, essas coisas todas que tem. Bom, passado algum tempo o Ronei pediu para sair, porque começou aquela pendenga judicial. Sim. Ele já arregou ali, porque ele tem outros compromissos também e não poderia ficar nessa situação. Foi convencido a voltar e aí depois saiu de novo. Quem assumiu foi o Lucas Zanotto, vice-presidente, que era uma pessoa ligada ao Valdeir Matias, da antiga gestão. E o Valdeir também sempre flutuando ao redor, né, dessa direção. Então, no jogo, pós o jogo contra o Carlos Renault, que o Metropolitano empatou lá, em 0-0, na semana seguinte, na terça-feira ou na quarta, houve uma discussão daí com o Carlinhos Corsini. Aí aquela história assim, tu tens o lado dele, o lado do Metropolitano, tem a verdade no meio, né, Jorge? E é que eu sempre falo, né, cara? E aí, nessa discussão entre eles, diretoria e a Mais Esportes, através do Carlinhos, foi decidido que ele sairia, né? O Metropolitano iria, então, absorver todas as despesas, ele não precisaria mais investir, ou o que ele tivesse investido, se ele quisesse, enfim, ressarcir, teria que apresentar uma série de coisas assim, porque foi aquela história do disse-me-disse, quanto é que é a folha? 110, 120, 140 mil mês? Ninguém sabia da diretoria, até então eles diziam, né? E o Carlinhos reclamava que ninguém dava apoio, que era só ele que estava fazendo investimento, que tinham prometido 10 pessoas e era ele que estava correndo atrás da coisa. Então, assim, são os dois lados, né? Acabou saindo o Carlinhos na quarta ou quinta-feira, tá? Aí o Metropolitano assumiu folha de pagamento, que ele tem folha de pagamento de julho e agosto para pagar, né? Segundo informações, se tivesse ganho ontem, me parece, até eles iriam antecipar, se não vão antecipar, Jorge, a folha de pagamento de julho, que venceria só no final do mês, até para dar aquela motivada assim no jogo contra o Tubarão. Claro. Eles vão antecipar e eu não duvido que tenha bicho, tá? Tanto para o jogo de lá como para o jogo daqui. Que é uma coisa recorrente, já foi feito em outros jogos, foi feito contra a equipe do Nação, foi feito contra a equipe do Camboriú, aliás, do Fluminense e Camboriú, que foram as vitórias que o Metropolitano teve aqui no SESI. Então, isso tudo está dando um alento, né? Além do apoio do torcedor, que está incondicional. O torcedor, ele não quer saber, é metropolitano, e aquilo que a gente disse. Se é R$10, facilita.
e traz o torcedor para junto, tá? Então, e o Blumenau está olhando isso tudo. E essa pausa, hein? Ajuda ou atrapalha? Foi o que a gente perguntou. Porque agora, ó, tem uma semana cheia que o Blumenau não joga. E tem a outra semana cheia que não joga, porque vai jogar só no domingo. Só no outro domingo. Ele fica 10 dias para mais, 14 dias. E isso ajuda ou atrapalha? Tipo o Metropolitano, por exemplo, que vai manter o ritmo de jogo. Tem alguma vantagem, será, contra o Carlos Renault se chegar à semifinal do campeonato? Aí é que tá. O Renault, ele jogou no domingo, ele vai jogar só no próximo domingo. Né? No próximo domingo, porque as semifinais serão domingo e domingo. Não joga essa né? semana, só no domingo da semana que vem. Ou seja, o segundo domingo de agosto. Dia dos Pais, diga-se de passagem. Exatamente. Então, assim, ó, isso é bom para quem tem um departamento médico cheio. Por exemplo, o Blumenau, ele teve uma lesão, o Blumenau fica um pouco mais de tempo, porque ele ganhou mais uma semana, porque ele folgou na última rodada. São então, 3. Ele ficou essa semana, vai ficar semana que vem, ainda todinho, e a outra para jogar só no domingo. São 3 semanas, 15 dias. É bom assim, para você fazer um ajuste fino, mas o jogador perde aquela coisa de ritmo de jogo. Ritmo de jogo. É bom, por exemplo, tem um Marcão, né, que é um zagueiro, uma referência do Blumenau. Ele se contundiu, jogou machucado já no jogo anterior, contra o próprio Nação aqui, e foi para recuperação. Então, assim, eles contam com ele para os jogos da volta. Trouxeram um zagueiro, que é o Eric, parece que é bom jogador também, porque o Blumenau perdeu os 2 zagueiros. Um pediu para sair, o Canhoto, né? E o Marcão por lesão. O Metropolitano é aquilo que tu disse, está trazendo jogador e já chegando na corrida. Então, assim, possivelmente passando pelo Tubarão, se ele passar pelo Tubarão, ele vai numa pegada diferente já contra o Carlos Renault. Chega em ritmo, né? E o Carlos Renault naquela ressaca de, a gente férias. Deu uma folgada, 2 semanas de folga e tal. Assim vai acontecer com o Blumenau. Mesma coisa. Lembrando que o Blumenau, nas rodas assim mais... o pessoal mais observa o jogo com menos paixão. Eles estão assim meio preocupados que o Blumenau nas últimas 2 partidas, ele vem de empate contra o Nação no SESI e vem de empate 1-1 contra o Fluminense, que foi o 8º colocado lá na cidade de Joinville. Então o pessoal acha assim que deu uma caída no ritmo. E não poderia, né, cara? Porque é um tiro curto. O treinador tem uma semana para cada jogo para trabalhar. Eu não vejo assim o porquê que você caia tanto. Tá cansado. Cara, com uma semana para você trabalhar e descansar, não é desculpa. Não né? é desculpa. Portanto, a segunda fase do Campeonato Catarinense tem o confronto entre Camboriú e Juventus nesta quarta-feira e jogo de volta em Jaraguá do Sul no final de semana. O vencedor desse confronto enfrenta o BEC na semifinal a partir do domingo da semana que vem, que é dia 10, né? Dia 10. Domingo, dia 10. Os confrontos são dia 30 agora e dia 3, né? E dia 10, semifinal. O Metropolitano joga quarta-feira em Tubarão contra o Tubarão. Jogo de volta domingo às 3 da tarde no SESI. Se passar, enfrenta o Carlos Renault também no dia 10. Aí, o primeiro jogo no SESI, né? E o segundo jogo em Brusque. O BEC já ao contrário, né? Quem passar entre Camboriú e Juventus, primeiro jogo o BEC joga fora e o segundo em casa. Exatamente. E se os dois passarem, né? Caso toda essa coincidência chegar até no final, podemos ter uma final blumenauense. Lembrando que o Blumenau, os adversários dele, tanto o Juventus como o Camboriú, o Blumenau jogou no SESI e venceu as 2 partidas. O Juventus 1-0, o Camboriú por 2-1. Mas jogou aqui. É a primeira vez que ele vai jogar uma partida contra os adversários, também na casa do adversário, qualquer um deles que passar, né? Exatamente. Demilson Luiz, obrigado pela tua participação. Um abraço, Jorge. É sempre um prazer estar contigo aqui na Rádio Itaberá, falando aí para os amigos da Itaberá que gostam de esporte também. Eu conversei com o comentarista esportivo Edemilson Luiz, falamos sobre a participação dos times de Blumenau na Série B do Campeonato Catarinense.